Você já se sentiu ofendido com alguma declaração do ex-presidente Jair Messias? As palavras dele estão na mira de diversos jornais, páginas e revistas, mas praticamente inexiste uma análise sobre a raiz de todas essas questões. Gostando ou não gostando, é preciso sair da superficialidade e compreender aspectos que não são tão visados pelo grande público. Eu sou Ilana Vieira, terapeuta e especialista em temperamentos humanos. Caso ainda não seja inscrito, peço que toque no botão abaixo e inscreva-se e também ative o sininho, pois dessa forma você obrigará o YouTube a entregar mesmo aqueles conteúdos indesejados pelas grandes empresas. Agora vamos ao que interessa. Há inúmeras controvérsias acerca do temperamento do ex-presidente. Já falaram que ele é fleumático, já falaram que ele é sanguíneo, melancólico, absolutamente todos os temperamentos. Como é que eu fiz essa análise? Eu acho que é o ponto de partida mais importante inicialmente e que vai iluminar a cabeça de várias pessoas acerca dos comportamentos dele, porque o temperamento é a parte mais básica, mais natural de todo ser humano. Para entender a raiz de alguns comportamentos, a gente precisa ver quais são essas tendências naturais. Então, o que eu fiz diante de inúmeras controvérsias? Eu fui buscar depoimentos e relatos dos irmãos do Jair e amigos de infância, já que analisando a infância dele e a adolescência, o período no qual nós agimos de forma muito instintiva, muito imatura, portanto as reações naturais ficam mais evidentes. Consegui coletar em entrevistas concedidas por eles muitos detalhes importantes da vida do Jair que vão ser imprescindíveis a essa análise de hoje. O primeiro depoimento que eu achei muito interessante foi assim: o Jair sempre foi líder. Em todos os jogos, o campinho era dele e era ele quem ajudava a montar, sempre ele. O Jair, desde a infância, tem uma liderança natural, uma reação rápida também, segundo relatos obtidos. Ele se irava muito facilmente, quando contrariado ou não, ele tinha uma resposta mais enérgica, uma resposta mais veloz. Inclusive, muitos não entendem até hoje que a linguagem dele direta, sem filtros, expansiva, marcante, é muito comum em temperamentos quentes, tanto no sanguíneo quanto no colérico. São pessoas que falam e depois vão pensar, pessoas que, principalmente as sinceras, não vão ter tantos filtros assim. E o Jair, desde a infância, apresenta esse padrão de comportamento mais veloz, mais rápido. Além disso, nós não podemos nos esquecer que a formação militar dele contribuiu e muito para o seu jeito seco, direto, sem melindres e sem rodeio. No militarismo é olho por olho e dente por dente, as coisas são 8 ou 80, preto ou branco, não tem meio termo, é ou não é. O Jair foi moldando os seus pensamentos também e os seus comportamentos. E é claro que a gente acaba incorporando diversos princípios, diversas formas aprendidas ali na vida prática, na vida pessoal. O Jair também resolvia as coisas. Ele também recebia das pessoas os encargos. Olha um desses relatos. Tudo era com ele. Nem sempre era ele quem escolhia, mas sempre caía para ele e vinha dos próprios colegas. Ele já tinha postura de liderança, sempre foi assim em tudo que eu lembro. Era mais rude, mais nervoso e ficava bravo quando contrariado. Ele ficava bravo diante de injustiças, ele ficava bravo diante de algo que estava errado. Então nós vemos que o apetite irascível do Bolsonaro sempre foi alto. As injustiças sempre mexeram muito com ele, tanto que a raiva era um dos sentimentos, uma das emoções mais presentes em sua vida. Todas essas características revelam, portanto, um temperamento quente e seco, que é o colérico. Quando a gente entende que o Bolsonaro é colérico, que tem uma reação rápida, que é sem filtros,
que detesta injustiças, que é uma pessoa perseverante, uma pessoa que vai continuar no que começa, não é de abandonar as missões que recebe. Entendemos algumas falas mais brutas, entendemos um jeito sem traquejo. Não estou falando que todas as falas foram corretas, algumas de fato foram impulsivas, mas a gente percebe que não tinha uma má intenção naquilo. Vocês estão compreendendo? O Jair foi importantíssimo porque rompeu com a espiral do silêncio e passou a travar embates em assuntos considerados delicados pelos progressistas, como a agenda LGBT, por exemplo. Os coléricos são 8 ou 80. Inclusive na forma como as pessoas gostam dele, ou amam ou odeiam. Dificilmente vai ter uma pessoa que olha para um colérico e fala: ah, eu gosto mais ou menos, não gosto tanto não. Geralmente é: caramba, eu adoro aquela pessoa, ou meu Deus, eu não suporto aquela pessoa. Bom, o próximo bloco é realmente importante, mas antes quero lhe fazer uma pergunta. Você conhece alguém que de algum modo lembra o ex-presidente? Coloca nos comentários para eu saber. Por que esse bloco agora é importante? É que o Jair, embora seja colérico, não perdeu o bom humor e a leveza. Só anda sorrindo, só anda fazendo piada, e piadas inclusive com os seus. Ele é acusado de atacar determinados grupos, porém o Jair ele tira sarro das próprias pessoas que estão ao seu redor. Não é uma pessoa de reclamar, não é uma pessoa de ficar chorando suas pitangas, contando seus problemas. Pelo contrário, mesmo em momentos muito adversos, tenta manter o sorriso no rosto, a leveza, o bom trato com as pessoas. E um ponto importante também a mencionar é que ele não aparenta guardar mágoas. Percebe que mesmo o Sérgio Moro tendo feito tudo que fez com ele em momento nenhum atacou, em momento nenhum fez alguma retaliação, em momento nenhum impediu o novo cargo para o qual o ex-juiz concorreu. Pelo contrário, ele até se uniu diante ali de um objetivo. E todas as pessoas que o criticaram, o apunhalaram pelas costas no passado, não foram alvos de nenhuma retaliação por parte dele. Ele nunca buscou se vingar nem de jornalista, nem de artista, de absolutamente ninguém. E será que a impulsividade é um traço do colérico? Olha, temperado, não é um traço característico do colérico. Contudo, muitos coléricos de fato tendem a ser impulsivos por conta da reação rápida. Algumas falas dele ao longo dos anos foram proferidas de forma impulsiva e trouxeram prejuízos políticos. Um exemplo foi aquele com a Maria do Rosário, que ficou muito claro para nós o que ele queria dizer, o que ele queria expressar, porém a coisa não foi dita da melhor forma e ele acabou sofrendo diversos processos por conta de determinadas falas. Agora, por outro lado, essa impulsividade também é um traço de espontaneidade. Bolsonaro, de fato, é uma pessoa muito amada, muito querida, e isso se deve justamente a esse seu lado espontâneo, a esse seu lado leve. Então ele age rápido, responde velozmente, mas com essa espontaneidade carinhosa e que atrai as pessoas. O que nós podemos falar sobre a personalidade do Jair? Em primeiro lugar, essas camadas às quais eu me referi agora há pouco, nada mais são do que uma descrição do caminho de maturidade que muitas pessoas podem ter. Eu, você, provavelmente, vamos construindo o nosso nível de amadurecimento, a gente vai alcançando esses níveis à medida em que vamos ascendendo, subindo, nos integrando em uma camada nova. Cada camada representa um grau de motivação e que contém comportamentos, formas de pensamento típicos de um nível de maturidade. A pessoa na quinta é mais madura que a da quarta, a sexta é mais madura que a da quinta, porque ela tem motivações superiores e se comporta também de uma forma melhor, de uma forma mais madura. E um ponto interessante também a ser mencionado
é que a maioria dos brasileiros está na quarta camada. A quarta camada é a síntese da instabilidade emocional. É nela em que a pessoa busca preencher os seus afetos, é nela em que a pessoa busca validação, busca receber atenção, amor. Se a maioria dos brasileiros está na quarta camada, significa que se afetam muito com palavras, significa que tem ainda uma motivação de serem cuidadas, amparadas, afagadas, valorizadas, coisa que um adulto saudável não deveria ter tanta preocupação com essas questões emocionais no sentido de ser suprido. E tem a questão que quanto menos madura a pessoa, menos ela entende a motivação daquelas que estão em camadas superiores. E o que eu quero falar com isso? É que o Jair Messias parece ter chegado à sétima camada. Quais são as razões que me levaram a ter essa conclusão? O primeiro ponto é que ele trabalhava muito mais do que ele precisava, muito mais do que ele de fato queria e trabalhava sem reclamar. Trabalhava muito mesmo, inclusive os ministros na época da eleição falavam que ele não desligava. 2, 3 horas da manhã ele estava enviando mensagem, enviando textos, falando com eles para resolver inúmeras questões. Financeiramente falando, por exemplo, não era vantajoso para ele fisicamente, né? Em relação à sua saúde, perdão, também não era interessante para ele trabalhar mais, mas mesmo assim ele fazia, o que denota uma preocupação interessante, uma preocupação mais profunda com o futuro do país. Mesmo cansado, também não abria mão do dever. Tem até um vídeo interessante, um áudio que circula dele falando que é só pepino, só problema para resolver. E mesmo assim ele estava lá, de segunda a segunda, cumprindo o que precisava ser feito. Ele também melhorou muito a questão da fala imprudente, da fala impensada durante esses 4 anos de mandato. Não sei se foi só eu quem percebeu essa mudança na fala dele. Isso denota uma maturidade, ele foi se vencendo, se dominando. Um dos pontos também que mostra essa maturidade do Jair foi o fato de que ele ouvia a muitas pessoas, não qualquer um, mas as pessoas certas, as confiáveis, ele ouvia, não era um líder autoritário, um líder que decidia apenas sozinho, não. Ele ouvia a voz de quem realmente tinha voz. E por fim, ele encarou tudo como uma missão. Ele não tinha compromisso nenhum com o Brasil. E ele assumiu esse posto, quase perdeu a vida, encarando aquilo como um dever, do tipo, se eu não fizer isso, ninguém vai poder fazer por mim. Muitos não entendem como a formação militar contribuiu para que ele desenvolvesse essa personalidade. Mesmo sendo extremamente cobrado e levando uma vida de sacrifícios, ele também não perde o bom humor, algo importante e que deve ser perseguido por todos nós. Ele jamais agradará a todos e isso nunca foi a intenção dele. Personalidades históricas, em geral, são multifacetadas, e há quem ame e quem odeie. Porém, é imaturidade odiá-lo por motivos banais. Se você gostou desse vídeo, é provável que também seja tocado nos próximos. Que tal aprender sobre a mente humana sem amarras do politicamente correto? Deixe a sua inscrição para não perder nada. Até a próxima sexta. Tchau, tchau!